permutação, né? De quantas maneiras distintas nós podemos reorganizar um grupo de N elementos, por exemplo, respeitando a ordem nessa organização. Bom, isso é permutação. Agora, existem duas possibilidades para permutação que nós temos que pensar, né? Permutação ela pode ser do tipo simples ou ela pode ser do tipo com repetição, tá? Pode ter elemento repetido para você considerar. Vamos abordar os dois casos bem brevemente aqui. Bom, um tipo de permutação simples, geralmente denotado por P de n, você considera aqui o cálculo para n fatorial. Lembrando que fatorial é multiplicar, né, pelo antecessor até o 1 aí. No caso da simples aqui, vamos colocar logo um exemplo. Imagine que você tem a quantidade de anagramas, né? Lembra que é anagrama? Pegar as letras de uma palavra e reorganizar elas, fazendo ou não fazendo sentido, né? Mas respeitando aí a ordem para essa organização, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a palavra simples, ó. Vou colocar aqui como exemplo. Simples, tá aqui. Aí, como é que você vai pensar isso, né? Simples é uma palavra que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. 7 letras não repetidas, né? Não tem repetição aqui dessas letras. Então você vai calcular P de 7, que é o 7 fatorial, certo? Geralmente questões que envolvem essas permutações com números grandes não exigem que você coloque uma resposta aí, né? Nem o caso aqui é uma resposta final, numérica, nesse sentido, né? Calcular o 7 fatorial, que seria ali, ó, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 3, vezes 4, vezes 2, vezes 1, né? Então, às vezes, o gabarito, as opções já são dadas em fatorial, por se entender que você precisa entender a técnica, né? E às vezes não o cálculo que fica muito grande, muito extenso. Então, isso daí para lembrar, né? Permutação simples. Agora, qual que é a diferença se tiver repetição? Aí, você tem que descontar essas repetições. Então, se você tinha lá P de n, né, como n fatorial, agora, deixa essa fórmula em aberto um pouquinho aí. Vamos escrever aqui o nosso exemplo. Imagine que você tenha aqui a palavra banana. Banana. Repara que nesse caso nós temos letras repetidas, né? Então você tem aqui o A repetido 3 vezes, tá? E aí vou até colocar em outra cor aqui o N repetido, ó, 2 vezes. Então, se fosse um exemplo como o anterior, sem repetição, você facilmente colocaria aqui P de, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, P de 6 e calcularia 6 fatorial. No entanto, o que ocorre é que esse A troca de lugar com o próprio A dentro dessas possibilidades de organização aí, e a troca de lugar deles não afeta a quantidade de anagramas, porque A trocado de lugar com o próprio A não vai ter efeito nenhum, né? Então nós temos que descontar essas trocas de lugar, tá? Então, quantos lugares tem para o A assumir ali, né? Com ele mesmo, tá? São 3 lugares. Então, você tem 3 fatorial possibilidades dele aparecer aí, né? Então, você tem que descontar aqui o 3 fatorial. Faço isso na divisão, né? Uma vez que, deixa eu só subir um pouquinho a tela aqui, uma vez que a permutação ela é contabilizada a partir de uma multiplicação, né? Então, para descontar ali, te considera uma divisão, tá? E aí repare que o n também aparece repetido 2 vezes. Então, para descontar isso na multiplicação do 6 fatorial, você também divide pelo 2 fatorial aqui. Então, quantas forem necessárias, às vezes você vai dividir pelo fatorial da quantidade de vezes que aquela letra se apresenta repetida, tá? Então, é exatamente isso, né? Aqui você vai ter um P de n tomados com, aqui pode colocar um x, y, né? E quantas forem necessárias,
Z repetições em determinados elementos, e aí você vai fazer essa divisão aqui, né? X fatorial, Y fatorial, até você finalizar a quantidade de letras repetidas, né? De elementos repetidos, não necessariamente letras. Então aqui o Z é simbólico, né? Pode ter caso aí que você vai ter, por exemplo, a palavra casa, né? A palavra casa tem só o A repetido 2 vezes, então você vai dividir por 2 fatorial, tá? Então pode ter casos com mais letras, casos com menos letras. Você pode até desenvolver isso daqui um pouco, né? Aqui, ó, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que eu vou parar porque já tem ali um fatorial embaixo. 3 fatorial. O 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, né? Então você consegue fazer esse cancelamento do 3 fatorial, consegue fazer aqui uma divisão, por exemplo, né? Do 2 com 4 aí. 4 fica dividido por 2, que é 2. E aí você fica com 6 vezes 5, 30. E 30 vezes 2, 60 possibilidades aqui para anagramas, tá? Repara que se você não tivesse descontado isso daqui, ó, contaria muito mais anagramas, o que de fato não ocorre, né? Porque, como eu disse, quando esse A assumir o valor, assumir a posição desse último A, o primeiro com o último, não vai ter diferença trocar os dois de lugar, né? Esse daqui também, o do meio, que troca de lugar com o primeiro com o último, não tem diferença. O último que troca de lugar com o do meio, enfim, não tem diferença isso daí. Então a diferença das fórmulas é realmente essa divisão, né? Que na forma lá da permutação simples não tem a divisão, na forma da permutação com repetição existe a divisão. Fica claro, é a cargo do leitor, né? Da questão ali da atividade, saber se vai precisar de interpretar com repetição ou sem repetição, beleza? Então um vídeo bem rápido mesmo, só para lembrar, sem entrar em grandes detalhes de permutação.